Olá! Bem-vindo a PC Gênios! Inscreva-te aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe um gostei e partilhe com os seus amigos. As curiosidades sobre tecnologia são interessantes e estão espalhadas ao longo da história, desde o surgimento dos primeiros computadores até hoje em dia, e conhecê-las pode ampliar os seus horizontes. E foi pensando nisso que listamos uma série de 10 curiosidades sobre tecnologia que vão te revelar, ou relembrar, alguns fatos interessantes. A primeira foto do mundo foi capturada ao longo de 8 horas. Com a ajuda de um celular, tirar uma foto não demora muito mais do que alguns segundos, mas nem sempre foi assim. A primeira fotografia do mundo, feita em Le Gras, França, em 1826, precisou de 8 horas de exposição à luz para ser formada. A evolução da tecnologia, entretanto, foi rápida. Cerca de 10 anos depois, já era possível aguardar apenas 15 minutos para uma foto. 2. O e-mail foi criado antes da internet. Por mais esquisito que possa parecer, o envio de mensagens eletrônicas surgiu antes da rede mundial de computadores. O sistema de tecnologia de mensagens eletrônicas se chamava Mailbox e só podia ser acessado em uma única máquina. Sendo assim, os usuários deixavam mensagens no computador, mas elas só seriam lidas se o destinatário fizesse login na mesma máquina. 3. A primeira página da internet continua online. A primeira página da internet foi colocada no ar em 6 de agosto de 1991, pelo cientista da computação Tim Berners-Lee. A página contava com links que explicavam a própria internet, como por exemplo detalhes de protocolos de tecnologia, lista de pessoas envolvidas no projeto e sumário do desenvolvimento. Ela continua disponível no seu endereço original como foi ao ar, ou seja, sem imagens, cores ou recursos de tecnologia mais atuais. 4. Ogivas nucleares ficaram protegidas por anos com a senha 00000000. Frequentemente, serviços de proteção de dados relembram a importância de criação e manutenção de senhas seguras, mas nem mesmo organizações que lidam com conhecimento sigiloso parecem se preocupar com isso. Durante 20 anos, o sistema de lançamento de ogivas nucleares dos Estados Unidos foi protegido pela senha 00000000. Além disso, a senha estava anotada num pedaço de papel guardado entre outros documentos. 5. A palavra robô se relaciona com trabalho forçado. A escravidão hoje não existe mais, pelo menos em teoria, mas quem desenvolve algumas atividades para nós de forma compulsória são os robôs. Porém, você já parou para pensar na origem desse termo? A primeira vez que ele foi visto foi na peça teatral Rossum's Universal Robots, escrita pelo jornalista e filósofo tcheco Karel Čapek em 1920. O termo empregado por ele para descrever trabalhadores em massa sem alma ou sentimentos foi robot. Segundo os historiadores, a obra é uma crítica ao sistema de servidão que imperava na Europa Central, com trabalhadores pagando seu aluguel com trabalho forçado. Curioso pensar em uma origem como essa, não é mesmo? 6. Empresas de tecnologia testam vários produtos na Nova Zelândia. Alguns desenvolvedores de softwares e aplicativos costumam testar produtos e serviços na Nova Zelândia. Isso porque os habitantes do país têm estilo de vida que se aproxima dos países ocidentais, além de falarem inglês e estarem isolados o suficiente para prevenir vazamentos. Empresas como Yahoo, Facebook e Microsoft, por exemplo, já fizeram testes no país. 7. O uso de celulares no bolso desenvolveu uma síndrome de vibração fantasma. De acordo com pesquisadores da área de tecnologia, o hábito de manter o celular fez com que as pessoas passassem a percebê-lo como uma extensão do corpo. Dessa maneira, espasmos musculares ou movimentos da roupa, por exemplo, podem ser percebidos como a vibração do aparelho. Isso acontece mesmo em casos em que o celular não está no bolso. 8. Em 1956, um HD de 5 megabytes pesava 1 tonelada. O primeiro computador a contar com um disco rígido, ou HD parecido com os atuais, foi lançado em 1956. Na época, a máquina da IBM apresentou uma grande inovação de tecnologia de armazenamento, com um disco de capacidade de 5 megabytes. O equipamento pesava mais de 1 tonelada e podia ser alugado pelo custo de $3,2 mil por mês. 9. O nome spam tem algumas origens diferentes. O termo spam refere-se a mensagens enviadas em massa, mas acabou ganhando um sentido negativo com o tempo.
A própria sigla também possui as duas interpretações, já que pode significar tanto enviando e postando anúncios em massa, ou mensagens estúpidas, inúteis e irritantes. 10. A origem do Ctrl mais Alt mais Delete. Um dos atalhos mais famosos dos PCs, o Ctrl mais Alt mais Delete foi criado sem grandes expectativas. Durante o desenvolvimento do IBM PC nos anos 80, o engenheiro de software David Bradley queria implementar uma espécie de botão do pânico, para quando o computador travasse e precisasse reiniciá-lo. A ideia inicial era criar uma tecla de reset, mas havia o receio de que usuários pudessem acioná-la por acidente. Por isso, a solução foi criar um comando complexo que só pudesse ser acionado usando as duas mãos. Em cerca de 10 minutos, segundo ele, foi decidido pelas teclas Ctrl, Alt e Delete. A fama do comando, porém, só veio em meados dos anos 90, graças à famigerada tela azul da morte das primeiras versões do Windows. Para quem não se lembra, uma das soluções para sair da tela de erro era apertar as teclas Ctrl mais Alt mais Delete para reiniciar o computador. Obrigado por assistir. Até a próxima!